Hoje eu levo vocês para um dos passeios mais especiais que podemos fazer na América do Sul. Este é o Trem a las Nubes, o Trem das Nuvens, que percorre o terceiro trajeto ferroviário mais alto do mundo, chegando a uma altitude de 4.220 metros acima do nível do mar, passando pelo meio da Cordilheira dos Andes, entre o noroeste da Argentina e o deserto do Atacama, no Chile. Vamos seguir por estradas que atravessam paisagens lindíssimas no meio das montanhas, conhecer pequenos vilarejos muito especiais e testemunhar com nossos próprios olhos um dos maiores feitos da engenharia ferroviária da América do Sul. Estão preparados para mais essa aventura? Então vem comigo! E o passeio começa aqui na estação de trens de Salta, mas não para pegar o trem, para pegar um dos ônibus que vai nos levar até San Antonio de los Cobres, onde lá sim nós vamos pegar o Trem a las Nubes. Agora 6h20 da manhã, o check-in começa aqui na estação às 6, saímos do hotel, era 10 para as 6, nosso hotel não é longe daqui, viemos caminhando, não precisou pegar táxi nem Uber, tá? Inclusive vou deixar aqui embaixo o link na descrição para vocês reservarem esse hotel, caso venha para Salta. É um hotel 4 estrelas com preço muito bom, café da manhã bom e localização impecável também. Pois bem, chegamos aqui, fizemos o check-in, aí eles vão designar qual ônibus nós vamos tomar e quais assentos nós vamos sentar, tá? Esse aqui é o ônibus, nós estamos no ônibus de 2 andares. Olha só, um ônibus que a gente conhece bem, Marco Polo, um DD, Double Deck. Bastante confortável, é bem espaçoso e ele faz algumas paradas ao longo do caminho, né, pra gente poder visitar alguns lugares, né, e deve chegar lá em San Antonio só por volta do meio-dia. E olha só, o guia que vai acompanhando no ônibus viu que eu tava gravando e trocou nossos assentos pro primeiro lugar do ônibus pra gente ter uma vista panorâmica. O nome do guia é Emanuel, muito simpático, eu achei de uma gentileza enorme. Viu que eu tava gravando, né, trocou os lugares pra gente. A primeira paradinha do passeio é aqui na estação de trens de Campo Quijano, basicamente pra gente poder tomar um café, porque como a gente sai muito cedo, né, o café da manhã do hotel ainda não estava disponível. Essa cidadezinha fica a 30 km de Salta. A viagem está super confortável até aqui. Tomei um cafezinho, tô tomando um cafezinho, comi uma media luna. Afinal de contas estamos na Argentina e a paradinha aqui é de 15 minutos antes da gente seguir viagem. E agora que está começando a amanhecer. Uma curiosidade, gente, é que durante o inverno amanhece super tarde aqui em Salta, 8h30 da manhã. Então a gente tem uma sensação assim de que o dia passa muito rápido, porque de repente já anoitece, né? Mas é uma característica do inverno deles aqui em Salta. Agora mesmo, quase 8 da manhã e ainda está escuro. E esse aqui é o nosso ônibus, o Marco Polo, filho nosso, né? Operando aqui na Argentina. Ônibus muito confortável. Deu até para dar uma dormidinha até aqui. De Salta até Campo Quijano, a viagem não tem nada de especial. A partir deste ponto, ingressamos em meio às montanhas da cordilheira. Campo Quijano foi base para a construção do ramal C14, a ferrovia que liga Salta, na Argentina, a Antofagasta, no Chile. Inclusive, é a partir deste ponto que os trilhos da ferrovia irão nos acompanhar durante quase todo o trajeto até San Antonio de los Cobres. E à medida que o dia ia clareando, as montanhas começaram a aparecer. Era só uma amostra do que estava por vir, e já adianto para vocês que este aqui é um dos trajetos rodoviários mais bonitos da América do Sul. A parada seguinte foi no Viaduto del Toro, uma das estruturas mais impressionantes do ramal C14, e leva este nome por ficar na Quebrada del Toro. Se você não sabe o que são as quebradas, são vales no meio das montanhas cortados por rios,
e este aqui é cortado pelo Rio Toro, por isso Quebrada del Toro. E a estrutura é muito imponente, atravessando o vale e permitindo que o trem cruze a quebrada em meio às montanhas íngremes. Sua construção exigiu cálculos milimétricos e um grande esforço humano, já que a obra foi realizada em uma região de difícil acesso e sob condições climáticas adversas. O ramal C14 é uma das mais complexas obras ferroviárias da América do Sul. Depois dessa breve parada, seguimos viagem pela Quebrada del Toro e à medida que o sol brotava no meio das montanhas, a paisagem ia mudando. Um verdadeiro espetáculo, e sentar na primeira poltrona do ônibus fez toda a diferença para conseguir essas imagens incríveis para vocês. Mais uma vez, tenho muito que agradecer ao guia Emanuel por ter colocado a gente na primeira poltrona. A parada seguinte é aqui em Alfarcito, um pequeno vilarejo no meio dos Andes. Aqui tem uma capelinha que tem uma história muito interessante de um padre de Buenos Aires que vinha até aqui para atender a comunidade. Ele vinha de ultraleve e ele faleceu há alguns anos e inclusive ele está enterrado aqui dentro da igrejinha. E a gente para aqui para poder tomar um pequeno desayuno, né, um pequeno café da manhã, que já está incluso também no pacote do trem. E aqui nós temos um baldezinho de café, também tem chá de folha de coca, né, que ajuda bastante na altitude. Aqui a gente já está quase 3.000 metros acima do nível do mar. E também tem esse saquinho aqui com algumas coisinhas aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui. Tem empanada, tem um docinho tipo um alfajor e tem também 2 pãezinhos. O padre Sigfrido Maximiliano, mais conhecido como Padre Chifre, foi um missionário que marcou profundamente as comunidades da Quebrada del Toro. Ele chegou aqui em 1999, apenas com uma mochila nas costas, e logo passou a se conectar com o povo de uma forma única, voando de parapente entre as comunidades andinas. Ele faleceu em 23 de novembro de 2011, aos 46 anos, deixando um legado que ecoa até hoje no norte da Argentina, e seus restos repousam justamente aqui, na igreja de Alfarcito. Olha só, nós saímos de Salta, primeiro paramos aqui em Campo Quijano e depois paramos por aqui em algum lugar naquele viaduto e agora aqui em Alfarcito. E aí a gente vai seguindo por aqui até San Antônio de los Cobres, onde aí a gente vai embarcar no trem e ir até esse viaduto aqui, olha, que é aquele viaduto famoso, né, que tem aquela imagem linda do trem das nuvens. Agora vamos voltar lá para o ônibus para seguir viagem. E gente, que paisagem lindíssima, muito bonito. Tá tão frio que a poça aqui congelou, olha isso. Tá muito frio agora, tá? Não sei qual é a temperatura, que a gente está sem sinal de internet aqui, mas o guia nos informou que está em torno de 0 grau, tá? E agora sim, é um passeio lindíssimo, muito impressionante as nuances, né, de cores da cordilheira, como vai mudando, né? Montanhas mais vermelhas, outras mais amarelas, e à medida que o sol vai saindo, né, vai brotando por trás das montanhas, vai mudando completamente o cenário. Agora, outra coisa, estamos aqui em Alfarcito a quase 3.000 metros acima do nível do mar. Portanto, tem o sorote, mas até que comigo, dessa vez, tá pegando leve. Não estou me sentindo mal como eu senti, por exemplo, na viagem da Bolívia, que vocês provavelmente viram nos vídeos do ano passado.
E depois da parada em Alfacito, deixamos a Quebrada del Toro e subimos ao ponto mais alto do trecho rodoviário. Chegamos a 4.000 metros acima do nível do mar, antes de começar a descer em direção a San Antonio de los Cobres. E chegamos aqui em San Antonio de los Cobres, do ponto de onde sai o trem de las Nubes. Está bem aqui atrás do trem. Hoje ele está com a sua composição completa. Parte daqui é mais ou menos 40 minutos, né? A gente chegou aqui por volta das 11 da manhã e o trem sai pontualmente ao meio-dia. E aí o seguinte, daqui até o viaduto é 1h30 de trem. Ficamos meia hora lá e mais 1h30 para voltar. Então a gente deve chegar aqui por volta das 3h30 da tarde mais ou menos. É uma cidade bastante simples, bem aqui no meio das montanhas. É uma cidade que cresceu com a mineração. Inclusive, atualmente a mineração é uma grande fonte de renda aqui. E essa via de trem, onde nós vamos fazer o passeio, é uma via ativa, não é só uma via turística. Daqui seguem trens até o porto de Antofagasta, no Chile, que conecta, ou seja, é uma via que conecta a Argentina ao Chile. E o guia explicou pra gente que é um lugar, uma via de muita importância aqui para a economia tanto do Chile quanto da Argentina. Outra informação importante, não tem como escolher os assentos do trem. Então quando você faz a compra pela internet, automaticamente já marca um assento para você. E aí é meio que contar com a sorte, né? Porque tem um lado do trem que a viagem é mais bonita, né? Mas vamos ver também na volta como funciona. Às vezes a gente tem paisagens mais bonitas na ida, outras vezes na volta, né? Dependendo do lado do trem que você sentar. Outra informação importante, para comprar, recomendo comprar no site oficial. Se vocês jogarem no Google Trem de las Nubes, Trem a las Nubes, na verdade, vão aparecer vários sites vendendo passagem, tá? Muitos são de agências que terceirizam o serviço. E às vezes sai mais caro do que você comprar no site oficial. Então estou deixando o site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês comprarem por lá para evitar problema. E olha só que interessante, como a gente vai a mais de 4.000 metros de altitude e muita gente passa mal, eles têm uma mini enfermaria aqui nos vagões e, claro, com oxigênio. Espero não precisar disso, mas acho que não vou precisar não. Mas é comum as pessoas precisarem, e se alguém precisar realmente, tem aqui. E eu vou dizer para vocês, eu acho que nós estamos no melhor lugar do trem, porque é no começo do vagão, não tem nenhuma poltrona na frente, e eu olhei agora há pouco no mapa, e nós estamos, parece, do lado do trem, onde a gente vê a curva do viaduto, né? Que é o lado mais panorâmico, mais cênico, né? Então, ao que tudo indica, a gente vai ter uma vista incrível do viaduto. E se é isso mesmo, o melhor lugar para sentar é do lado esquerdo do trem. Mas, como eu disse lá atrás, não tem como a gente escolher o lugar. A marcação de assentos é aleatória.
O ramal C14 é um dos grandes feitos da engenharia ferroviária da América Latina. Construído ao longo da primeira metade do século XX, ele nasceu da necessidade de ligar o noroeste da Argentina ao Chile, atravessando a imensidão da Cordilheira dos Andes e o deserto do Atacama. Os primeiros estudos começaram em 1889, mas o projeto só começou a ser executado em 1921 e levou décadas para ser construído, enfrentando enormes dificuldades técnicas. Foi preciso construir dezenas de túneis e pontes metálicas suspensas sobre abismos, além de viadutos em zigue-zague para vencer a geografia extrema da região. Um dos marcos mais importantes é o viaduto La Polvorilla, a mais de 4.000 metros de altitude, símbolo máximo dessa ferrovia e para onde estamos indo. Mas por que o trem não sai de Salta? Até alguns anos atrás, o trem saía da estação de trens de Salta, a mesma onde embarcamos no ônibus, mas era um percurso de mais de 400 km ida e volta e durava quase 15 horas. Era uma viagem linda, mas bastante complexa. Um dos maiores problemas era a logística, já que os trilhos também são usados para trens de carga e exigia maior coordenação, já que são poucos os pontos de cruzamento no trecho. Além disso, o tempo excessivo da viagem cansava muito os turistas. E já lanço aqui uma pergunta: o que vocês estão achando deste passeio? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. E eu sei que muita gente vai querer saber quanto eu paguei neste passeio, já já eu vou explicar. Primeiro, vamos curtir a paisagem. Antes da chegada ao viaduto, fazemos uma parada para que o trem possa fazer uma manobra. Eles mudam a locomotiva de lugar. Ao invés dela puxar a composição, ela vai passar a empurrar os vagões. Assim, ela conseguirá vencer com mais facilidade o ponto mais alto da ferrovia, que é justamente o viaduto de La Polvorilla. Além disso, ela ficará em uma melhor posição para levar o trem de volta a San Antônio de los Cobres. Pode não parecer, mas essa manobra leva mais ou menos uns 20 minutos. E do alto das montanhas, estávamos sendo observados. E conforme eu já suspeitava, o lado mais bonito realmente é o lado esquerdo do trem. Essa viagem foi feita em junho de 2025 e, para nossa sorte, tinha nevado muito na região poucos dias antes. Uma das maiores nevascas em décadas, e a neve acumulada deu um toque ainda mais especial a este passeio. E eis que chegamos ao grande momento deste passeio, o viaduto de La Polvorilla.
O viaduto de La Polvorídia fica a 4.220 metros de altitude e ele marca o ápice da travessia andina. Construído entre 1921 e 1932, o viaduto é uma impressionante estrutura metálica de 224 metros de comprimento e 70 metros de altura, que se ergue sobre um vale profundo em plena Cordilheira dos Andes. Sua construção foi um verdadeiro desafio de engenharia. Cada peça foi trazida até este local por meio de mulas e vagões, em um trabalho árduo que desafiou a geografia extrema e o clima hostil da região. E uma curiosidade é que a escolha por uma estrutura metálica teve um motivo técnico. O viaduto precisava ser flexível para resistir aos constantes movimentos de dilatação e contração provocados pelas variações bruscas de temperatura nas grandes altitudes. Descemos do trem, aqui são 4.200 metros acima do nível do mar, portanto o sorote pode pegar pesado. Por enquanto tô bem, não tô sentindo nada demais, mas gente, que vista linda, que imagem mais incrível. Nossa, vou falar para vocês que é um sonho conhecer esse lugar, de ver com os próprios olhos, sabe? Então é uma aventura que eu definitivamente recomendo para quem vier a Salta. E aqui a gente fica meia hora aqui antes de voltar para San Antón de los Cobres. E hoje, o viaduto de La Polvorídia não é apenas uma obra-prima da engenharia ferroviária, mas também um símbolo turístico do norte argentino. Simplesmente espetacular, um dos melhores passeios que eu já fiz e, mais uma vez, recomendo muito que vocês façam. Novamente, isso aqui não é publi, é um passeio que realmente vale a pena fazer. Mas afinal de contas, por que o trem a las nubes tem este nome? Bom, existem duas versões. A primeira é de que a fumaça emitida pelas locomotivas parecia envolver o trem em uma nuvem. Já a outra versão é de que em muitos trechos, como por exemplo no viaduto de La Polvorídia, os vagões parecem estar literalmente flutuando entre as nuvens, já que a altitude e as condições climáticas fazem com que a neblina e a formação de nuvens envolva a ferrovia. Dizem que o nome foi popularizado após uma filmagem realizada nos anos 60 por um programa de televisão da Argentina. As imagens mostravam o trem cruzando os viadutos cercado por nuvens e a expressão "trem a las nubes" acabou se consolidando e mais tarde virou uma marca turística. E fazer este passeio foi a realização de um sonho, desde quando eu vi a primeira foto desse trem atravessando o viaduto há mais de 20 anos. E afinal de contas, quanto custa este passeio? Existem duas opções, somente o trem, mas aí você vai ter que chegar até San Antón de los Cobres por conta própria, lembrando que a distância de Salta é de quase 200 km, ou o combinado de ônibus ida e volta mais o trem. Somente o passeio de trem custa 128.500 pesos, cerca de R$620 no câmbio da época que eu comprei o passeio, em maio de 2025. Já a opção que eu escolhi foi o combinado de ônibus ida e volta mais o trem, e custou 187.500 pesos, cerca de R$950 mais IOF no câmbio do dia da compra em maio de 2025. Ou seja, não é um passeio barato, mas eu acho que vale a pena e certamente eu faria mais vezes. E o que vocês acharam do passeio e do preço? Deixa aqui embaixo nos comentários.
Fizemos uma parada de cerca de 1 hora em San Antonio de los Cobres para o almoço, mas não espere muito, são poucos restaurantes e bastante simples. E os poucos restaurantes não dão conta da demanda, assim eu tive que almoçar um sanduíche que eu comprei no mercadinho na rua principal da cidade. E San Antonio de los Cobres não tem nada para fazer, como eu disse, é uma cidade que surgiu com a mineração. No retorno para o ônibus, tinha um kit nas poltronas com alguns snacks pra gente comer no retorno para Salta. Também tinha água e chá em saquinho. Dentro do ônibus tem água quente para que você possa fazer o seu chá ou o seu café. Iniciamos o retorno para Salta pouco depois das 16 horas. É uma viagem de 4 horas de San Antonio de los Cobres até Salta. E novamente, a viagem rendeu imagens incríveis dessa parte da Argentina. Ainda fizemos uma breve parada em um vilarejo andino. A maioria dos passeios que fazemos em Salta são bastante demorados, levam em torno de 12 horas, já que as distâncias a serem percorridas são longas. Tenha essa informação em mente quando você planejar uma viagem para Salta. E mesmo tendo que percorrer longas distâncias para fazer estes passeios, vale muito a pena. E chegamos em Salta por volta das 20 horas e 30 minutos, mais de 12 horas de passeio. Eu já disse e vou voltar a repetir, fazer o passeio do Trem das Nuvens foi a realização de um sonho e definitivamente eu gostaria de fazer mais vezes. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.